O que um profeta do deserto de quase 3.000 anos atrás tem a ver com uma fraternidade global de construtores? Pois é, parece que não tem nada a ver, né? Mas olha só, hoje a gente vai desvendar uma conexão surpreendente, uma bússola moral que une a fúria profética de Amós com a filosofia da maçonaria. Vamos descobrir como esses dois mundos que parecem tão distantes, na verdade se encontram num princípio único e muito, muito poderoso. Bom, para a gente começar, vamos sentir um pouco o peso, a força dessas palavras que dão início a essa jornada. Olha, Amós não era um profeta que falava baixinho, não. A voz dele era como um trovão. O Senhor ruge de Sião, e de Jerusalém levanta a sua voz. É essa intensidade toda, essa voz que atravessa os milênios que a gente vai analisar hoje. E aqui a gente vê bem esse contraste, né? De um lado, tá lá o profeta sozinho, um pastor que peitava os reis. Do outro, a gente tem o interior de um templo maçônico, todo cheio de símbolos, de estrutura. À primeira vista, parecem dois universos que não se conversam, certo? Mas, e se a gente descobrir que eles se falam e muito? Então fica a pergunta no ar. O que é que liga de verdade um pastor de ovelhas de milênios atrás com uma fraternidade mundial dos dias de hoje? E a resposta, olha que interessante, não está num livro sagrado nem num ritual super complicado. Está em algo bem mais básico. A resposta é essa ferramenta aqui. Uma coisa simples, super antiga, mas com um poder danado. O fio de prumo. Pois é esse objeto que vai ser a chave de tudo, a ponte que conecta esses dois mundos. Então vamos lá, para a nossa primeira parte, a geometria da moral. Aqui a gente vai ver como essa coisa de fio de prumo, de retidão, vai muito além de construir uma parede. É a base de todo um jeito de pensar a ética. Tudo começa aqui, nessa passagem. Amós tem uma visão, ele vê o Senhor em pé, do lado de uma parede construída direitinho com um fio de prumo. E o mais incrível é que o Senhor está segurando o prumo na mão, só que ele não estava medindo a parede, ele estava medindo o povo, a retidão da nação inteira. E isso leva a gente para esse conceito-chave, retidão vertical. E olha, isso não é só sobre ser uma pessoa boa, não. É um padrão absoluto. É sobre ter uma integridade que não se negocia, um alinhamento perfeito com uma lei maior, uma lei universal, digamos assim. É a ideia de estar perfeitamente no prumo com a verdade. E a consequência disso? Bom, é o que a gente vê aqui. Pensa numa parede. Se ela for construída torta fora do prumo, uma hora ela cai. Não tem jeito. A mesma coisa vale para uma sociedade, ou até para uma pessoa. Sem integridade moral, o colapso é certo. Ou seja, retidão não é só uma ideia bonita, é uma necessidade estrutural, é o que mantém tudo de pé. Ok, isso leva a gente direto para a segunda parte, ação acima da cerimônia. Porque se a retidão é o padrão, como é que a gente mede isso? A gente vai ver que não é com ritual, não. É com justiça de verdade, no dia a dia. E nisso, Amós era direto ao ponto. Ele não tinha papas na língua. Ele dizia: chega do barulho das suas canções, o que eu quero é que a justiça corra como um rio. O recado era claro. De que adianta cerimônia, música, ritual, se lá fora, no mundo real, não existe justiça? É só barulho. E aqui a gente tem uma ilustração perfeita do que seria o verdadeiro trabalho maçônico. Não é só o que acontece lá dentro do templo, sabe? O processo tem etapas bem claras. Primeiro, se aprende a virtude. Depois, e isso é crucial, se pratica a justiça no mundo. E o grande objetivo de tudo isso? Construir o verdadeiro templo. E esse templo não é de pedra, é uma sociedade feita de gente justa. Então, o ponto central é esse, e é muito forte. A verdadeira senha para evoluir espiritualmente não é uma palavra secreta, é a justiça social. Todo aquele trabalho interno, estudos, símbolos, tudo isso tem que virar ação no mundo. Se não virar, a filosofia fica oca, vazia. Vamos em frente para a terceira parte, o peso do conhecimento. Aqui a coisa fica ainda mais profunda. A gente descobre que receber a luz, ou seja, o conhecimento, não é só um presente, é uma baita responsabilidade. Amós chega com uma ideia que na época era bem radical. Ele diz que justamente porque Israel foi escolhido, ou seja, porque recebeu mais conhecimento, mais luz, o julgamento seria mais duro. A lógica é: conhecimento não te dá um passe livre. Pelo contrário, ele aumenta a cobrança. E essa comparação deixa tudo bem claro.
De um lado, quem não é iniciado é julgado pelo que faz. Simples. Agora, os iniciados, aqueles que receberam à luz o conhecimento, a régua para eles é outra, é mais alta. A responsabilidade por um erro é muito, mas muito maior. A conclusão disso tudo é bem forte. O privilégio de ser iniciado, não importa se no passado ou hoje, não é um título para pendurar na parede, um troféu. É, na verdade, um fardo, uma responsabilidade ética gigantesca. A conta é simples. Quanto mais se sabe, mais se tem que entregar. E, finalmente, a gente chega no porquê de tudo isso. Construindo um mundo melhor. Afinal, para que serve essa tal de pedra polida, esse indivíduo que buscou a retidão? A resposta é usar tudo isso para construir não só a si mesmo, mas a sociedade inteira. Amós não estava nem aí para pecados abstratos, para discussões filosóficas vazias. A raiva dele, a fúria dele, era contra a injustiça social. Ele descia a lenha em quem pisava nos pobres e vendia os necessitados por um par de sandálias. Essa defesa dos mais fracos é, de certa forma, a semente moral do que viria a ser a filantropia maçônica. E como é que se constrói essa sociedade mais justa? Bom, é com base nesses pilares aqui. Defender quem é fraco, bater de frente com a ganância, lutar contra a tirania e a opressão. E, o mais importante de tudo, preservar a dignidade de cada ser humano. Veja bem, não é só fazer caridade, é lutar por uma estrutura social que seja justa na sua essência. No fim das contas, o grande objetivo é achar o equilíbrio perfeito. Pensa comigo, misericórdia sem justiça vira impunidade, e rigor sem um pingo de compaixão vira tirania. O fio de prumo de Amós serve para isso, para lembrar que a verdadeira retidão, o caminho certo, está exatamente no meio, no equilíbrio entre esses dois grandes pilares. E no final, aquele fio de prumo que juntou o profeta e o construtor chega até nós. E com ele vem a pergunta que realmente importa. Aquela pergunta que cada um deveria se fazer olhando para a própria vida. Uma pergunta que vem lá do tempo de Amós e continua ecoando forte até hoje. O seu trabalho, a sua vida, está no prumo?